Fala, minha galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho? É isso aí. Vamos dar continuação ao slide 3, aula 3. Vamos nessa? E hoje vamos ver alguns efeitos que a radiação ou as radiações, né? Mais nada do que justo, né? Nós não temos uma radiação só, né? Um tipo de radiação só. Então vamos ver aí, ó, quais os efeitos que estas determinadas radiações ela pode causar, né, na saúde. A gente vai ver aí, ó, os efeitos que são adversos à saúde. E esses efeitos que são adversos, que causam dano na saúde, a gente conhece aí, ó, como efeitos estocásticos e efeitos determinísticos. Alguém já ouviu falar desses efeitos? Com certeza vocês já ouviram falar. E vocês devem ter já uma noção do que são esses efeitos. Não é verdade? Não é isso? Nós temos aí, ó, o efeito estocástico. O que é o efeito estocástico? Ou o que são os efeitos estocásticos? Os efeitos estocásticos, ele ocorre por acaso, tá? Ocorre por acaso, geralmente sem o limite de dose, tá? Esses efeitos estocásticos, existe uma probabilidade de ocorrer ou não. Já o efeito determinístico, não existe essa probabilidade. Existe o limiar de dose. Ou seja, o efeito determinístico, diretamente ele estará relacionado à dose da radiação absorvida. E esses efeitos determinísticos, ele vai sempre aumentar, tá? Sempre irá aumentar à medida que a dose aumenta. Então a gente tem aqui tanto o efeito estocástico, que existe uma probabilidade, vai depender de uma dose limiar, não é isso? Não. O efeito estocástico não depende de dose limiar. É uma probabilidade. Uma probabilidade ou não de causar um determinado dano à saúde. Já o efeito determinístico, existe sim a ocorrência. Existe sim um dano à saúde. Certo? Então, só para que vocês não esqueçam mais nunca a diferença de efeitos estocásticos e efeitos determinísticos, vocês sempre vão lembrar que efeitos estocásticos causam transformação celular, enquanto que o determinístico causa morte celular, tá? O estocástico vai causar uma transformação celular. A célula ela vai se regenerar, beleza? O determinístico vai causar a morte celular, tá? A morte celular. Os efeitos estocásticos vai causar alteração, uma alteração aleatória ali na célula, né, do DNA, beleza? Já o determinístico vai levar a célula do DNA à morte. Ficamos combinado agora que isso já está resolvido na vida de vocês, que vocês agora sabem sim a diferença de efeito estocástico e efeito determinístico. Mais uma vez, o estocástico, ele terá a probabilidade. Pode ocorrer ou não um efeito ou um dano no indivíduo. Estocástico. Pode ocorrer ou não.
há uma probabilidade. O estocástico, ele vai causar o que? Uma transformação na célula do DNA. Essa transformação, ela pode ser regenerada. O efeito estocástico não depende de dose, não existe o limiar de dose. Já o determinístico depende da limiar de dose. Vai causar morte celular. Quanto mais radiação se toma, pior será o dano. Beleza, galera? Então aí, nós, mais uma vez, findamos com chave de ouro efeitos estocásticos e efeitos determinísticos. E os efeitos agudos? Os efeitos agudos também conhecemos como os efeitos determinísticos. Como eu já disse para vocês, aqueles que existe uma relação causal clara entre a quantidade de exposição e o efeito observado, certo? Efeitos tardios são os efeitos estocásticos. São aqueles para os quais o aumento na dose aumenta a probabilidade de ocorrência, tá? O cara pode tomar ali, 200 mil doses. Uma hipérbole, tá, galera? Uma hipérbole. Imaginação somente da minha cabeça. Mas o cara pode tomar ali, 200 mil doses. Não vai acontecer nada com ele. Não vai causar dano celular nele. É a probabilidade. Mas se ele toma 200 mil doses, quanto mais dose ele toma, mais o bicho pega pro lado dele. É o efeito determinístico. Beleza? Relembrando, um exemplo. Um trabalhador que decide aceitar este risco mínimo fará todos os esforços para manter a exposição à radiação tão baixa quanto racionalmente alcançável. Vocês lembram disso aí? A Lara? Lembra do Alara? Ou seja, você já sabendo que tem o efeito estocástico e o efeito determinístico, você sabendo que uma determinada dose pode levar ali uma morte celular, o que é que você vai fazer? Simplesmente utilizar o Alara, né? Alara. Com isso, o que é que você faz? Proteção, né? Por exemplo, galera, existem técnicos, né? Existem profissionais que, ao realizar o exame, ele não aguarda no biombo o tempo que a radiação ela vai se dissipar. Aí eles entram, né? Aperta ali o botãozinho e logo de cara sai. Ele aguardou o fim total da dissipação da determinada radiação? Não. Aí ele vai dizer, mas a radiação se dissipa rápido. Mas a radiação é pequena. Não existe isso de forma alguma. Não existe isso de forma alguma. Se você cair aí na radiação é pequena, você pode cair no efeito estocástico. Tá? Porque a soma das radiações, pequeno hoje, pequena amanhã, pode ou não te levar um dano. Você vai esperar que aquela radiação, que hoje é pequena, amanhã também, depois também, lhe deixe algum dano?
Eu costumo dizer aos meus colegas que esse tipo de profissional meia boca. Ele não entende nada de física das radiações. Para um profissional desse abrir a boca e dizer não precisa aguardar o tempo necessário, porque a radiação é pequena, ele não entende de física das radiações. Ele é simplesmente um mero apertador de botão. Galera, de 5 a 10 segundos é muito rápido. Eu, particularmente, eu aguardo uns 15 segundos. É muito rápido, gente. A radiação, para se dissipar, ela é muito rápida. Ok? Menos de 250 milisievert não existem efeitos observáveis direto. Tá? O que é um efeito observável direto? Cidadão já está ali, possível queimadura, possível queda de cabelo, tá? Só que pode lhe causar um efeito indireto, um efeito observável de indireto, certo? Existem variações em algumas células que podem ser observadas com um microscópio em exposição acima de 100 milisievert. Ou seja, se você ali já adquiriu uma determinada radiação acima de 100 milisievert e abaixo de 250 milisievert, já tem algum efeito biológico ali. E esse efeito biológico, ele pode ser visto através de quê? De microscópio. Então, a gente tem que ficar ligado que, para que isso não ocorra, tem que haver um modo de proteção. 250 milisievert a 500 milisievert não ocorrerá sintomas, mas já vai ocorrendo, já vai tendo alterações na química do sangue do indivíduo. Que alteração pode ser essa na química do sangue do indivíduo, professor? Radiólise. Radiólise. Ou seja, a alteração da molécula da água. A radiólise nada mais é do que alteração na molécula da água. Síndrome aguda das radiações. Para as doses aproximadamente 2 sievert, as células mais danificadas serão aquelas células com maior sensibilidade. Por exemplo, medula óssea. Os efeitos observáveis durante a manifestação desse estágio são relativamente aos danos celulares. E aí, o que ocorre visivelmente observando esse efeito? Você vai ter anemia, uma leucopenia, plaquetopenia, infecção, febre, hemorragia. Tudo isso é o efeito da síndrome aguda da radiação. Tá? Com as doses mais altas, aí a gente já tem aí acima de 8 sievert, na verdade, tá? 8 sievert, as células sofrem danificações maiores, tá? Principalmente as células dos tecidos epitelial. E isso vai atingir todo o sistema gastrointestinal. Aí a gente já tem aí, para doses maiores acima de 50 sieverts.
Olha para aí, tá? As células relativamente resistentes, que são aquelas células, né, que têm uma maior sensibilidade, tá? Essas células resistentes do sistema nervoso central, elas passam a ser danificadas. E rapidamente o indivíduo vai apresentar sintomas, convulsões, estado de choque, desorientações, certo? Então, fique bem ligado aí, ó, na quantidade de dose, tá? A quantidade de dose apresentada e as reações, tá? O dano que o indivíduo vai ter se a dose for maior do que 2 silver, maior do que 8 silver e maior do que 50 silver. E o que é dose equivalente? Tá? A dose equivalente é a soma de toda a dose no organismo do paciente, do indivíduo, tá? Para o mesmo valor de dose absorvida, observa-se que algumas radiações são mais efetivas do que as outras e vai causar um efeito estocástico. A dose absorvida é a dose que vai ser absorvida naquele determinado órgão, naquela determinada estrutura. Por exemplo, o paciente vai lá, vai fazer um exame de raio-x da cabeça. Ok? Obviamente, a radiação primária é aquela que vai ser direcionada à cabeça. Então, ele vai receber ali uma dosagem específica na cabeça. Ele vai receber ali uma dosagem absorvida, ou seja, a cabeça vai absorver aquela dose. Ok? Só que aí tem a radiação secundária. A radiação secundária, como vocês já sabem, é aquela que o corpo todo estará exposto. Então, a radiação primária é a radiação absorvida pelaquela determinada estrutura. A radiação secundária é a radiação que vai ser absorvida por todo o corpo, inclusive, novamente, a cabeça. A cabeça ela vai passar pela primária e pela secundária. O resto do corpo só vai passar pela secundária. E aí é que entra a dose equivalente. A dose equivalente, ela vai ser o quê? O total, a soma que ele recebeu na cabeça com o restante do corpo. Ok, galera? Aí eu tenho para vocês uma tabelinha, tá? Onde cada tecido, cada órgãozinho aqui, ela tem, tá? Uma dose máxima equivalente, tá? Por exemplo, as gônadas, a limiar de dosagem dela é de 0,20. A bexiga, tá? A dosagem máxima da bexiga é de 0,05. Passou essa dosagem aqui de 0,05, já é preocupante, tá? Então aqui, ó, eu tenho todas as estruturas. A soma de todas essas dosagens que o indivíduo ele recebeu, vamos chamar de dose equivalente. Beleza, galera? Tranquilo? E aí, os princípios de proteção radiológica. Qual a finalidade dos princípios da proteção radiológica? Proteger o indivíduo, gente. Não tem outra finalidade. Tá?
proteção radiológica é para proteção do indivíduo e os seus descendentes. Ok? Por que os dos seus descendentes? Porque a tal radiação que você pode tomar, ela pode atingir ali a molécula do DNA. Ela não causou morte, mas causou uma transformação. Ela causando a transformação, há uma probabilidade do seu descendente sofrer por esse dano que você recebeu. Tá? Quando se há morte celular, o problema é seu. Quem vai morrer é você. Quem vai ter o diabo do câncer é você. Mas quando se tem a probabilidade, quando se ocorre a transformação na molécula do DNA, você pode ter ou não determinado câncer. Ó, pode ou não. Mas seu filho, ele também terá essa probabilidade de ter ou não. Por quê? Porque ocorreu a transformação lá no seu DNA. Aí quando você foi lá, que fez amor, que namorou, né? Pegou o espermatozoide, colocou ali, né, no óvulo, né? Ou óvulo germinativo, né? Sofreu danos ali pela molécula do DNA. Que não é só o homem que faz o filho só, a mulher também faz, né? Há uma parte do DNA da mulher, e essa parte desse DNA da mulher, ele está ali acometido. O seu filho, ele pode ter ou não. Aí vocês me perguntam, né? Ou melhor, vocês se perguntam: professor, agora eu sei o porquê, né, um bebê já nasce com câncer. Uma criança de 1, 2 anos tem câncer. Por que uma criança de 1, 2 anos tem câncer? Porque você, quanto indivíduo, afetou a sua molécula do DNA. Eu aqui também não estou dizendo que toda criança que tem câncer é filho ou neto ou bisneto de profissional da radiologia, não. Porque existem várias outras maneiras, além da radiação ionizante, afetar ali a molécula do seu DNA. Tranquilo? E aí a gente tem aí, ó, o princípio da justificação. Qual é o princípio da justificação? Vocês já sabem. Eu só vou agora repetir. Princípio da justificação é que qualquer aplicação da radiação que conduz ao aumento de exposição do homem deve ser justificado para garantir o benefício dessa aplicação. Me traz o exemplo aí, Celi Anderson. Me traz o exemplo aí. O exemplo, galera, é justamente vocês realizarem exame, sabe com o quê? Uma solicitação médica. Só realiza o exame com requisição médica. Ah, mas meu tio é da minha família. Ele já quer ir para o médico com o exame de raio-x, com a radiografia. Não. Ó, meu tio, sinto muito, mas eu tenho que obedecer o princípio da justificação. Ah, meu sobrinho, que negócio de princípio de justificação? Você é abestalhado, é? Você é idiota, é? Que nada, meu sobrinho. Adiante logo do meu lado, eu já vou direto com a radiografia. Não, meu tio. Não. Até mesmo porque eu não sei se o que você tem, o médico, ele vai lhe passar uma radiografia ou não. Vinha ser que passe, vinha ser que não passe. E se não passar, você está se expondo à radiação desnecessariamente. E eu, como profissional, mesmo me protegendo, eu posso me expor a essa tal radiação. Eu tenho aí, ó, princípio de limite de dose.
O limite de dose ele deve representar um valor máximo de dose abaixo do qual os riscos decorrentes da exposição à radiação. E como funciona isso então? Colocar a dosagem correta para cada indivíduo. Para isso temos o cálculo do KV e o cálculo do MAS. Muito embora profissional nenhum use. Porque se criou uma tabela e a gente toma como parâmetro essa tabela. Aí vocês estão perguntando, que tabela é essa, professor? Tabela de KV e MAS. Qualquer unidade de saúde que, obviamente, qualquer sala de exame de raio-x, o técnico vai ter aquela tabelinha lá. E mesmo assim ele vai utilizar do achismo. Não tem por que a gente não utilizar do achismo se a gente está com uma tabela. Se a gente não pegou a espessura do paciente, o peso do paciente e jogou lá no cálculo para poder saber qual o limite de doses correta que o paciente vai receber. E o que é que a gente faz? Pega uma tabela, no olhômetro, no achismo, olha, eu acho que esse paciente aqui ó, se encaixa cá. Ah, professor, mas isso é certo? Gente, o que a literatura pede, é para medir. Se a gente não está medindo paciente a paciente, não é correto. Correto é seguir a literatura. Mas há um grande facilitador, gente. Há um grande facilitador a tabelinha. Tá? E aí a gente tem os limites primários. Tá? A medida adotada para a situação norma de operação deve ser tais quais os limites da dose para o trabalhador e para o indivíduo público. Ou seja, o trabalhador ele é o limite de dose, né, que é o trabalhador, o profissional das técnicas radiológicas, e o público tem outro limite de dose. Aqui outra tabelinha, tá vendo? Outra tabelinha. Tá? Outra tabelinha aqui, ó. Ao trabalhador, tá? Uma dose efetiva é de 50 milissilver. Ao público é de 1 milissilver. Tá? Anual. Tá, gente? Limite derivados para radiação. Então, são função da fração de tempo gasto para executar as tarefas projetadas para o ano nos locais de trabalho. Por exemplo, o limite derivado para um trabalhador baseado em uma semana de 40 horas trabalhadas para 50 semanas em um ano de trabalho vai equivaler a 25 milissilver hora. Este limite garante a concordância que o limite de 50 milissilver por ano ele está ok. Ele está ok. Não entendi, professor. Explica novamente aí. Vamos lá. É feito um cálculo de quantas horas você trabalha mensalmente, tá? Esse exemplo aí de 40 horas é um exemplo aí bem chulo, ok? Esse cálculo ele é feito em cima da hora trabalhada. Quantas horas a gente trabalha semanalmente? 25 horas. Dessas 25 horas, o resultado ele tem que estar em concordância com o total de limite anual, que é de 50 milissilver. Se ele não tiver em concordância, ou seja, se ultrapassar, alguma coisa está errada e algum dano vai lhe acontecer. Beleza?
Limite derivados para contaminação de superfície. Quando eu falo contaminação de superfície, eu estou falando de quê? Da roupa, da pele. Então, o limite derivado, ele está estabelecido no termo da quantidade de material radioativo que é permitido em superfície. Tá? Vai estar baseado ali, ó, no limite de dose primária equivalente. Certo? Considerando quanto ao sistema de limitação de dose, a dose total recebida por ano por um trabalhador corresponde à dose externa mais a dose interna, transformando em dose o que é equivalente. Existem limites especiais para as várias categorias de pessoas, como, por exemplo, mulheres com capacidade de procriação, mulheres grávidas, estudantes e estagiários, visitantes. Então, para cada pessoa, para cada categoria, vai existir ali, ó, uma limiar de dose. Ok? Por exemplo, estudante, estagiários e visitante, tá? Existe uma limiar de dose. Por exemplo, menor de 16 anos não deve receber por ano dose superior ao limite primário para o público, que é de 0,10. Entre 16 e 18 anos não deve receber por ano dose superior a 0,30. Maiores de 18 anos não deve receber por ano doses maiores que o limite primário para os trabalhadores. Tá? Então a gente tem que considerar aí, ó, que toda pessoa, né, todo indivíduo vai ser dividido em categorias. E essas categorias que eu falei, né, mulheres com procriação, mulheres grávidas, estudantes, né, menores de 16 anos, eles têm aí, ó, um limiar de dose. E aí a gente está falando agora do que? Da otimização. Tá? Otimização. A otimização, o que é, professor? É otimizar o seu tempo. Ainda que a aplicação das radiações ionizantes seja justificada e que tenha o limite de dose obedecido, é necessário otimizar os níveis de radiação, ou seja, a exposição de indivíduo à fonte de radiação deve ser mantido tão baixo quanto razoavelmente exequível, que é a filosofia Alara. Ou seja, você tem que estar ligado na constante do aparelho. Porque você vai pegar o KV, que vai ser igual a 2, mais a constante do aparelho. E aí você vai otimizar. A otimização, ela vai levar a você a não a repetição do exame. Obviamente, você repetindo o exame, vai ocorrer o quê? Se você ficar repetindo o exame, você vai colocar o paciente em risco. Tanto o paciente quanto a você, tá? Você está expondo o paciente a mais radiações, tá? E aí a gente tem os tipos das fontes. Que temos as fontes eletromagnéticas, que são as radiações ionizantes de maior interesse para a radioproteção. E nos aparelhos de raio-x, que você já sabe, existe um filamento de lâmpada que vai produzir esses elétrons. Tá? E nesse campo elétron
é lançado contra um alvo metálico com um número atômico elevado e uma densidade alta. A atingir esse alvo, tá? Os elétrons eles passam a ser freados e vai emitir uma energia. Que energia é essa? A raio-x. Aí temos também, ó, as fontes nucleares. As fontes de radiação constituída de substância radioativa vai emitir uma radiação contínua, independente da radiação do homem, né? Que são ali os radionuclídeos, que geralmente trabalha-se em radioterapia. E a proteção contra essa radiação externa, existe lá duas maneiras para se reduzir. A primeira, a variação do tempo. A segunda, a redução da taxa dessa determinada dose. Além da distância à fonte de vidro, além da blindagem, né, que a sala deve ter, tá? Vão ser examinados com mais detalhes essa redução de dose para não estar expondo nenhum paciente e nem a você. Aí a gente tem a diferença de exposição externa e exposição interna, tá? A exposição externa, tá? Entende-se por exposição externa aquela que é a fonte de raio-x, ou melhor, aquela que é a fonte de radiação, que é o aparelho de raio-x, tá? Estão fora do corpo da pessoa irradiada. Pele, roupa. Exposição interna é aquela que está dentro do corpo. Por exemplo, exposição externa. Exposição externa, a gente vai entender como exposição externa um raio-x, uma tomografia. Tá? Por quê? Porque a fonte dessa radiação está fora do corpo do paciente. E a exposição interna? A gente vai entender como o quê? Uma radioterapia. Que você vai ter ali o quê? Radioisótopos. A fonte de radiação estará dentro do corpo do paciente. Ou seja, o radioisótopo será irradiado dentro do corpo, tá? Então, assim, eu posso dizer a vocês que a radioterapia, o modo de exposição, ele é interno, certo, professor? Está certo. Por que ele é interno? Porque a fonte de radiação está dentro do corpo. O raio-x, que modo de exposição é essa? Externa ou interna? Externa. Por quê? Porque a fonte de radiação ela está fora do corpo, tá? E como é que a gente faz a redução desse tempo dessa radiação? A redução do tempo da radiação, ela é proporcional, tá, à radiação recebida. OK? Então, quanto maior o tempo de radiação, maior a dose recebida e maior a desintegração dessa radiação. O que é desintegração mesmo? O decaimento dessa radiação. Lembrando que o aumento da distância fonte-indivíduo, tá? Ela vai ser proporcional ao quadrado da distância entre o indivíduo e a fonte. Quanto mais o indivíduo estiver distante à fonte, quanto mais o indivíduo estiver distante da fonte, menos atingido ele será pelaquela determinada radiação. Ok? É o que eu estou dizendo aqui para vocês. Olha aqui o desenho, tá? Olha a fonte de radiação e olha onde o indivíduo está.
Então, a dose da radiação recebida por um indivíduo, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quanto mais afastado da radiação, menor essa radiação será penetrante. Aí o que é que eu digo a vocês? Bebe uma águazinha. O que é que eu digo a vocês? Quanto mais distante vocês estiverem da fonte de radiação, ou seja, da mesa que tem a fonte de radiação que vai ser emitida no paciente, quanto mais distante vocês estiverem, menor a força dessa radiação que vai chegar até você. Às vezes ela nem chega. Ela morre no caminho. Ela até cai no caminho. Então, se a gente tem uma sala ampla aí de raio-x, às vezes não é nem... Às vezes, vai depender da dosagem, e a gente tiver uma sala bem ampla, às vezes o biombo, tá? Às vezes o biombo não se faz nem necessário. Mas aí, minha galera, é que os profissionais de radiologia não entram em acordo com a literatura. Porque antigamente as salas de raio-x eram enormes, eram grandes. Por isso que o profissional, ele entrava, apertava o botão e saía. Porque havia uma determinada distância, da fonte de radiação até chegar a ele. Então, quando chegava-se, ou se chegava-se, não ocorria ali, ó, um encontro da radiação com o indivíduo, com o profissional. Mas hoje não, hoje as salas são pequenas. Justamente por causa de milhões de proteções. Mas as salas hoje elas são pequenas. Aí o que é que o indivíduo faz? Se baseando no princípio da inversamente proporcionalidade, o indivíduo ele automaticamente sai. Só que assim, a fonte de radiação para o biombo, gente, às vezes não tem 2, 3 metros. Tá? E aí, para proteção, mais uma vez eu acabei de falar, além dos biombos, né? Os EPIs. Né? Os EPIs, o que são EPIs? Equipamento de proteção individual. Ou os EPCs, equipamento de proteção coletiva. Utilizando luvas, aventais, óculos plumbíferos, máscaras, tá? Tudo isso vai estar evitando a contaminação. Ah, professor, mas na unidade que eu fui lá fazer uma visita técnica, não tinha nada disso. Normalmente eu vi um avental ali pendurado na parede e que o técnico ele nem utilizava. Gente, a hora da mudança, quem vai fazer são vocês. Tá? E olha, se não tiver um equipamento de proteção desse, por decreto constitucional, você profissional pode se negar a trabalhar. E você tem todo o respaldo. Tá? Você tem todo o respaldo. Vocês vão ver isso, eu acho que vocês já viram. Se não viram, vocês vão ver em legislação. Certo? A área, gente, ela é restrita. Ok? A área, ela é restrita.
só deve permanecer na sala o profissional e o paciente que vai realizar o procedimento. Se o paciente for aquele paciente, uma criança ou um idoso, né, ou um paciente que seja imperativo, sim, pode ficar uma outra pessoa para estar acompanhando, tá? Mas essa outra pessoa ela tem que estar devidamente ali, ó, protegida, com óculos, com avental, com luva, tudo isso, certo? Beleza? E aí finalizamos a aula de hoje. Tranquilo? Vamos exercitar. Vai ser liberado o exercício para vocês. E aí vocês, ó, vão jogar duro. A aula foi tranquila hoje, galera. Muito fácil, né? Muito tranquilo. A única coisa mesmo aí, de tudo que vocês já sabem, né? É que vocês devem muito se atentar o que é efeito estocástico e efeito determinísticos. Sabendo isso, o resto da aula, ó, mamata para vocês. Beleza? Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.